Olha, nesses 6 anos atendendo clientes, foi muito raro eu ter atendido alguém que sabia o básico sobre o planejamento financeiro. E é compreensível isso, tá? A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso muitas vezes nem em casa, né? E a gente tem que lidando com os tropeços da vida e fazendo o que é possível ao longo da nossa vida para fazer o que dá, certo? Mas eu queria te dizer que esse conhecimento ele está muito mais perto do que você imagina, tá bom? É o que eu quero te mostrar nesse vídeo de hoje, porque eu fiz 7 pontos para que você possa saber o básico do que é um planejamento financeiro bem feito e com isso possa montar aí o seu próprio planejamento e sair da estaca zero, se você está na estaca zero, ou sair aí do mínimo, né, do planejamento financeiro e ir para um nível aceitável de planejamento financeiro e começar a guardar dinheiro e ter uma vida financeira mais próspera, tá? Eu quero mostrar para você então qual que é o primeiro desses pontos e eu acredito que talvez o sexto ponto em específico é um ponto que vai chamar muito a sua atenção, tá? Mas eu quero começar, claro, com o primeiro ponto, que não podia ser diferente. E ele, se eu puder talvez dar um nome para ele, seria encarar a realidade. O ponto de encarar a realidade é você olhar para suas despesas e entender o que está acontecendo ali. E o que eu já percebi muitas vezes é que as pessoas têm medo de fazer isso, né? As pessoas têm medo, tá? Porque encarar as despesas, encarar a realidade, ela muitas vezes é dura, porque vai envolver mudança de hábito. E ninguém tá afim de mudar hábito, principalmente quando é para reduzir um hábito ou mudar algo que está muito confortável, né? E reduzir para pior, muitas vezes. A gente quer, se eu estou pedindo uma pizza no final de semana e eu sei que eu vou ir para um restaurante melhor, né? Em vez de pedir uma pizza, eu vou pedir duas, por exemplo, aí todo mundo quer, claro. Agora, e é um desejo, claro, isso é positivo, mas se eu vou ter que mudar isso e não pedir mais uma pizza e ter que cozinhar em casa, por exemplo, não quero olhar para esse negócio não, né? Deixa mais para frente. Então, é por isso que muitas vezes isso é postergado, né? Mas a verdade é que se você não fizesse esse essa visão das suas despesas, encarar essa realidade de frente, ninguém vai fazer isso por você, tá? Nem um planejador financeiro vai fazer isso por você, só você mesmo pode fazer, tá? E eu quero mostrar como que você pode fazer isso, tá? No final das contas. Que é assim, ó. A maneira mais fácil que você pode é, começar a olhar para suas despesas é através de uma planilha simples, tá? Essa aqui, planilha que eu estou te mostrando aqui, é uma planilha que a gente usa aqui na Ballast, mas você não precisa, tá? Usar uma planilha já pronta, que alguém já fez. Não precisa, faz a sua mesmo, abre um Excel em branco aí e começa a preencher as suas despesas. Minha sugestão para você é, você pode pegar o seu extrato bancário, colocar ele aí todo nas linhas, então data, descrição e valor. E a partir dali você classifica todas as despesas. Então você vai ter despesa de habitação, já deixei aqui algumas categorias de exemplo, né? Então habitação, transporte, alimentação, lazer, para que você tenha uma noção de para onde que está indo o seu dinheiro. Habitação provavelmente é uma categoria que vai chamar muito as suas despesas, né? Vai chamar muito a sua atenção e vai ter muitas das suas despesas. E vai ser uma categoria difícil de você cortar. Porque aqui vai estar o seu aluguel, vai estar o seu financiamento, e isso você consegue reduzir se você cortar essa despesa e negociar essa despesa com o seu locador, ou se você, por exemplo, mudar para um outro lugar. Então é difícil alguém conseguir reduzir essa despesa assim de uma maneira fácil. Eu sugiro que você olhe para as outras. Por exemplo, se você olhar para o seu transporte, você usa Uber, se você tem um carro, né, você vai começar a olhar para essa despesa e vai começar a refletir sobre como que você usa esse dinheiro. Se você pega muito Uber, como é que você usa o Uber? Você usa mais de final de semana?
você usa mais durante a semana para ir trabalhar? Se você usa para trabalhar, será que dá para mudar um pouquinho isso? E de fato, se você usa 3 ou 4 vezes na semana, será que dá para usar uma? Será que dá para usar nenhuma? E você tá só usando porque é um luxo que você está acostumado ou acostumada? São coisas que você precisa começar a refletir um pouco mais, caso você queira de fato ter dinheiro guardado. O seu objetivo é guardar dinheiro. Se você clicou nesse vídeo, é porque provavelmente esse é o seu objetivo. Agora, alimentação, mesma coisa, né? A alimentação, às vezes a gente para olhar o quanto a gente gasta de alimentação, e eu falo pelos meus clientes aqui, o quanto é gasto com alimentação, muitas vezes é algo assustador, até para eles. Porque você vai R$20 ali, R$50 ali, 30 aqui, de repente você gasta 100 num lugar um pouco melhor. Aí você lembra desses, né? Porque esses chamam mais atenção, mas todos aqueles outros pequenos, a gente esqueceu que gastou. E aí quando você soma tudo, dá um valor assustador. Se tirar esses pequenininhos e pensar principalmente como que você gastou esse dinheiro, você vai ver que no final das contas você conseguiria economizar aí pelo menos 30, 40% desse valor daria para economizar tranquilamente. Então vamos fazer uma simulação aqui. Imagina que a de habitação a gente não conseguiu economizar nada. Imagina que de transporte a gente conseguiu fazer uma economia aqui de pelo menos 30% também. Então aqui foi para R$700. Aqui a gente conseguiu fazer uma economia de R$500. Então aqui a gente conseguiu reduzir para R$1.000 aqui de alimentação. De lazer. Lazer, eu considero aquelas despesas que entra como um cinema, uma viagem, né? Aquelas despesas que a gente faz que não é necessariamente alimentação. Hoje em dia a gente gasta muito com alimentação como se fosse lazer, né? Sai para comer e já vira um lazer. Eu deixo o lazer um pouquinho separado aqui porque tem gente que acaba gastando um pouquinho mais com isso. Se é o seu caso, você avalia aí. Mas talvez, se o seu objetivo é começar a poupar um pouco mais, você possa economizar aqui também. Talvez reduzir para uns R$250 aí possa ser interessante. Gastos profissionais. Talvez você tenha despesa aí trabalhando como autônomo. Né? Você tenha despesa relacionada ao seu negócio. Tá? E aí talvez isso aqui não dê para reduzir mesmo. Você mantenha do jeito que está. Mercado. Mercado é uma despesa que, dependendo de como for, você pode trabalhar isso um pouco melhor. Porque tem gente que vai no mercado e não olha para absolutamente nada com relação a preço. Ela simplesmente sai pegando. Né? Pega ali, pega aquele. Vai comprar uma carne, vai comprar a comida ali da semana. Tanto faz qual que é o preço, qual que é a marca, ela simplesmente pega. Talvez se você começar a refletir um pouco melhor sobre isso, você já consiga economizar aqui. Não, Guilherme, eu realmente olho os preços ali e aqui não tem muito como economizar. Você está olhando aonde você compra? Também pode ser um ponto. Vou em mercado pequeno, né, naqueles mini mercados ali. Naturalmente esses lugares são mais caros. Você vai em mercados maiores, atacadistas, você tende a economizar um pouco mais. Então talvez aqui é difícil conseguir economizar muito em mercado, né? Mas um pouco talvez também seja possível, né? E outros, eu mudaria aqui outros para compras, né? Aqui normalmente tem alguma coisa aqui para economizar, né? E aí compras tem gente que gasta pouco, tem gente que gasta muito com compras, tá? Então, se o seu caso, por exemplo, seja alguém que gasta R$2.000 em compras por mês ou R$1.000 em compras por mês, vou deixar R$1.000 aqui. Aqui é uma categoria que pode reduzir muito aqui. Como? Você pode olhar um pouco mais o quanto as suas compras elas estão sendo compras por necessidade e quanto elas estão sendo compras por emoção. Por exemplo, pega o seu extrato de compras, tanto o extrato bancário quanto o extrato do cartão de crédito, e analisa aí quais dessas compras foram compras que você de fato precisou comprar, foram compras de necessidade. Por exemplo, Guilherme, eu precisei comprar esse tênis para academia porque eu de fato estava sem tênis, o meu tênis rasgou, por exemplo. Né? Vamos colocar um caso extremo aqui, meu tênis rasgou, eu estava sem tênis, precisei comprar. E quais dessas compras foram compras porque você quis comprar, porque você
viu uma promoção, porque você sentiu um desejo de compra, né? E começa a olhar isso e deixa anotado ali esses casos, né? Na sua planilha, por exemplo. Você vai perceber que das compras que você faz, provavelmente 80, 90% são compras que você teve o desejo de comprar e não uma necessidade. Então, provavelmente esse valor de compras aqui poderia ser diminuído no mínimo pela metade. Então, se eu tinha um orçamento aqui que me custava 8.800, eu passo a ter um orçamento que me custa 7.000 reais. E aí eu abro aqui 1.750 reais para poupar. É claro que eu estou falando de um orçamento fictício, mas no seu caso aí, eu tenho certeza absoluta que se você fizer esse levantamento, vai ter dinheiro parado aí na mesa. Eu quero falar agora do ponto número 2. O ponto número 2, ele é o ponto de dívidas. O ponto de dívidas ele é crucial para quem está querendo fazer um planejamento financeiro. Por quê? Não dá para pensar em evoluir no seu planejamento financeiro, pensar em investimentos, por exemplo, se você não cuidar do que ficou para trás. Porque você deixou em aberto lá atrás, seja um cartão de crédito, seja um empréstimo pessoal, por exemplo. Por quê? Porque aquilo está te consumindo juros. Porque aquilo, caso você não pague, por exemplo, vai te deixar com um score negativo num banco, vai te deixar com um nome sujo com o banco, e isso vai te gerar prejuízos no futuro para um financiamento, por exemplo. Tá? Então você precisa resolver o que ficou para trás. Até por uma questão, às vezes, pessoal mesmo. Né? Eu não sei exatamente o que você pensa com relação a isso, mas eu particularmente, quando eu tenho um dinheiro que eu estou devendo para alguém, eu quero pagar. Né? Eu sinto a necessidade de pagar aquela pessoa. Né? Ou aquela instituição, enfim. É óbvio que isso tem que ser feito com inteligência. Né? Eu não pego qualquer dinheiro, eu estou devendo um banco, eu tenho uma dívida ali que eu estou pagando mensalmente, eventualmente, e eu pego o primeiro dinheiro e já saio pagando. Não é isso, tá? Tem que ser feito com inteligência. Mas a gente precisa pagar. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer é... Você precisa também ter a sua planilhinha aí e fazer um controle da sua dívida. Né? O controle da dívida basicamente é: o que eu devo? Quais são as minhas dívidas? E você coloca ali: eu tenho uma dívida com o Bradesco, eu tenho uma dívida com esse outro banco, ou eu tenho uma dívida com a minha mãe, eu tenho uma dívida com o meu amigo, e você vai colocar, vai listar. O mais importante é você entender qual que é os juros que você está devendo para cada um deles, tá? Mesmo as dívidas que você está pagando. Guilherme, eu estou pagando essa dívida mensalmente. Tudo bem, coloca os juros que você está pagando para essa instituição. Vai lá no contratinho, né? E coloca lá. Por que isso? Porque isso é importante no momento em que eu quero pensar em quitar essa dívida. Se eu vou quitar alguma dívida, eu sempre começo a quitar a dívida que me custa mais em termos de juros. A questão é que se eu tenho dinheiro investido em algum lugar, se eu tenho a opção de investir o meu dinheiro numa taxa Selic, se eu tenho a opção de investir o meu dinheiro em qualquer lugar, eu vou analisar a taxa de juros que eu posso ganhar e eu vou analisar o quanto que, do outro lado, uma dívida está me custando. E aí eu vou ver se compensa eu pagar a minha dívida, se compensa eu investir. E se compensa pagar a dívida, qual que eu pago primeiro? Eu pago primeiro a que me custa mais juros. É sempre essa a lógica. Tá? Então vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que eu tivesse uma dívida no Itaú e imagina que eu tivesse uma dívida no Bradesco. Tá? Vou dar duas dívidas aqui. Só que imagina que uma delas, tanto faz o valor, tá bom? Imagina que uma delas eu tenho um CT, que é o custo efetivo total, que é a taxa de juros. Uma delas eu pago 2% ao mês e a outra eu pago 5% ao mês. Se eu tiver aqui um dinheiro, vou colocar o valor só para a gente ter uma referência, tá? Ambas eu tenho aqui, eu estou devendo 10 mil reais. Se eu tenho esse valor em mãos a partir desse momento e eu vou pagar alguma delas, eu vou pagar do Bradesco primeiro. Porque a do Bradesco ela está aumentando num ritmo muito maior
do que a do Itaú. Tudo bem? Faz sentido para você? Então, com isso dito, a gente avança para o ponto 3. O ponto 3, ele é o ponto da automação. A automação, ele é um ponto essencial para praticamente todo mundo, tá? Por quê? Eu tenho alguns clientes que eles muitas vezes têm 2 trabalhos, ou se não tem 2 trabalhos, tem um trabalho só, mas tem filhos. Eles têm uma rotina extremamente cansativa e atribulada, imagino que você também tenha. E não dá para ficar parando muitas vezes 3 ou 4 vezes durante o mês para ficar olhando a conta bancária para ver quanto tem de dinheiro e aí sobrou dinheiro depois de pagar algumas contas, aí ele vai investir ou ela vai investir. Aí esse dia 10 tem que pagar algumas contas, aí no dia 20 tem que pagar algumas outras contas, aí no dia 30, não, esse dia então é o dia de fazer mais alguns investimentos. Percebe que se a sua vida financeira for algo que te toma muito trabalho, você provavelmente não vai fazer. Por quê? Porque você tem uma coisa mais importante para fazer na sua vida e coisas mais legais também para fazer na sua vida. Então você precisa automatizar o máximo que for possível. Como é que eu automatizo as coisas na minha vida financeira? A primeira forma de fazer isso é o débito automático. O débito automático, você conhece, né? Eu não preciso ficar explicando aqui muito para você, mas você vai colocar todas as contas que forem possíveis você colocar no débito automático, você vai colocar. Conta de luz, conta de água, o débito do seu cartão de... fatura do seu cartão de crédito, você vai colocar no débito automático. Por quê? Porque você não quer ficar tendo trabalho de ficar lembrando a data do pagamento do seu cartão de crédito. E experimenta atrasar a fatura do seu cartão de crédito para ver o que vai acontecer. Atrasar um dia, que você vê o que acontece. Vem uns juros no mês seguinte que dá vontade de ligar lá e pedir para cancelar o cartão, né? Porque é um juros absurdo. Ou seja, não atrase contas. Esse é o primeiro ponto. E segundo, não precisa ficar lembrando de pagar essas contas. Então coloca no débito automático tudo o que for possível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, tenta concentrar as contas que não for possível colocar no débito automático, você concentra tudo no mesmo dia. Ou se não der no mesmo dia, na mesma semana, pelo menos. Porque você sabe que aquela semana é a semana que você precisa se concentrar em pagar as contas, né? Então a semana do dia 10 ao dia 15. Ali é a semana que eu vou olhar para as minhas contas e pagar aquelas principais, né? Depois disso, você sabe que o restante do mês inteiro você nem precisa abrir a sua conta bancária, o seu extrato, porque já está tudo ali resolvido. Terceiro ponto importante sobre isso. Automatize os seus investimentos. Guilherme, como é que faz isso? Dá para colocar investimento também no débito automático? Não, não dá. Mas como é que você faz? Coloca ele no Pix, no Pix recorrente. Agora dá para fazer isso também. Então, você abre conta numa corretora, tá? XP, BTG, Genial, enfim, tem várias corretoras aí possíveis para você abrir conta. Você abre conta numa delas e você consegue cadastrar um Pix direto para sua corretora. E aí você põe lá o Pix recorrente, deixa ele lá pelo menos 12 meses de Pix e você coloca um valor que, se você sabe que consegue guardar pelo menos R$ 1.000 todos os meses, né? Esse valor é certo que você consegue poupar, você coloca lá R$ 1.000 todo dia. Sugestão, coloca no dia que você recebe o seu salário. Recebe dia 10, põe dia 10. Então, R$ 1.000 todo dia 10, pronto. Você automatizou os seus investimentos também e facilitou uma boa parte aí da sua vida financeira. Automação, pessoal, isso vai facilitar muito a sua vida quando a gente fala de planejamento financeiro. Beleza? Vamos avançar para o ponto 4 agora. O ponto 4, ele é algo que dá sentido para tudo isso que a gente está fazendo, né? Porque até então parece que fica tudo meio chato de fazer, né? Porque você fala, pô, meu, que coisa. A gente está encarando gastos, a gente está lidando com dívidas, a gente está automatizando contas, investimentos. E a pergunta que fica, ela é a pergunta do porquê. Por que eu estou fazendo tudo isso? E no fundo você tem um porquê. Eu não sei.
tá? Enquanto eu tô falando com você aqui, eu não sei. Mas você sabe. No seu interior aí, você sabe, pô. Você sabe aonde você quer chegar, a casa que você quer comprar daqui a alguns anos, o que você já passou lá atrás, quando você ficou sem dinheiro e apertou, ficou sem trabalho, teve que pedir dinheiro emprestado para alguém. Enfim, coisas aconteceram na sua vida para você estar aqui me assistindo nesse momento. Coisas aconteceram na sua vida para que você quisesse ter algum dinheiro guardado e quisesse ter um bom planejamento financeiro. Então, é a hora da gente materializar isso e transformar isso em dados, né? Em números, em texto, tá? Como é que eu faço isso? É o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, você precisa escrever quais são os seus objetivos e fazer um cálculo que te diga, olha, para chegar onde você quer daqui a algum tempo, alguns anos, vai levar tanto tempo e você precisa investir tanto por mês, tá? Isso não é difícil de fazer, tá, pessoal? Isso é um cálculo relativamente simples, mas vai exigir de você esse pensamento crítico, principalmente, tá? Mais do que conta, tá? Mais do que conta esse pensamento, essa reflexão que às vezes você faz sozinho, caso você seja uma pessoa que não é casado ainda, principalmente, mas se você já namora, né? Se você já tem alguém ali próximo de você, já é importante que você faça isso em conjunto também, tá? Já comece a pensar nisso em conjunto. Por exemplo, quando a gente fala de objetivos, a reserva deveria ser o seu principal objetivo, né? E eu já começo a mesclar isso com o ponto 5, que é o ponto seguinte. Ponto 4 e ponto 5, eles estão juntos aqui, tá? Esse ponto 4 é a definição de objetivos e o ponto 5 é a reserva de emergência. Os meus clientes que não têm uma reserva de emergência, eles passam apuro tanto financeiro, muitas vezes, mas principalmente emocional. Porque as coisas acontecem na nossa vida. A gente sabe que os imprevistos eles vão aparecer em algum momento da vida, seja com um trabalho que a gente achava que ia ser de um jeito e foi de outro, um trabalho que a gente achou que ia durar durante 1, 2, 3, 5 anos e quando a gente viu, não rolou, a gente foi cortado e a renda desapareceu. Um imprevisto de saúde, um imprevisto familiar, as coisas acontecem na vida, né? E ter dinheiro guardado é algo que o próprio o autor daquele livro da psicologia financeira, que eu recomendo que você leia, fortemente que você leia, a Psicologia Financeira do Morgan Housel, ele diz que você nem precisaria ter um motivo para guardar dinheiro, né? Ter dinheiro guardado já é um motivo suficiente para que você guardasse dinheiro, né? Mas ter uma reserva de emergência é algo que você deveria de fato considerar para você poder ficar em paz, né, com você mesmo. Então, tem uma reserva de emergência. Quanto? 3 a 6 vezes a sua renda, o seu salário, parece um valor ok para você começar essa reserva de emergência. Depois disso, aí você vai pensando se faz sentido ter mais ou menos, mas pelo menos de 3 a 6 meses as suas despesas é um valor que faz sentido. Então, se você tem 5 mil reais de custo mensal, por exemplo, 5 mil vezes 6 meses, a gente está falando de 5 vezes 6, 30. Então, 5 mil vezes 6, 30 mil reais. Tá? É por aqui que você devia estar pensando em ter o dinheiro guardado para um imprevisto. Os outros objetivos, aí você vai definindo. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Vamos colocar no interior. Isso é importante. Você precisa definir de maneira específica qual é o seu objetivo. Não adianta uma casa. Quero comprar uma casa. Quando? Não sei quando. Talvez em algum momento da minha vida eu quero ter uma casa. Então isso não é um objetivo. Então é melhor você só guardar dinheiro. Só vai guardando um pouquinho de dinheiro aí. Em algum momento você pensa o que você vai fazer com ele. Tá? E não tem problema se você não tem um objetivo ainda.
tá? Porque se você ainda não tem um objetivo definido, o seu objetivo é só juntar dinheiro e tá tudo bem, tá? Porque já é um objetivo muito bom, tá? Mas se você tem um objetivo, por exemplo, como esse, quero comprar uma casa no interior. Você precisa começar então a ser mais específico. Quanto é essa casa no interior? Poxa, eu já dei uma pesquisada, essa casa no interior vai me custar algo em torno de 300 mil reais. Então, se você precisa de 300 mil reais, provavelmente você não precisa comprar ela à vista, né? Você deve precisar comprar, você pode comprar ela financiada. Então, quanto você financia, quanto você compra à vista? Poxa, acredito que eu posso financiar ali uns 200 mil e 100 mil eu uso para dar entrada. Então, você não precisa de 200, você precisa de 100 mil reais. Legal. Quanto tempo eu consigo juntar 100 mil reais? Né? Então, você começa a ir avançando nas suas perguntas e você começa a ter um planejamento financeiro. Tá? E com isso você vai ter o prazo para conseguir fazer isso. Você vai ter principalmente o aporte mensal. É aqui que a gente quer chegar. Quanto eu preciso guardar por mês? Quanto eu preciso guardar por mês? Então, vamos imaginar que você chegou, então, que você precisa guardar por mês para ter 100 mil reais daqui. Deixa eu fazer uma divisão simples aqui, tá? Eu vou colocar aqui 100 mil reais dividido por 5 anos, são 60 meses. 1.666, tá? Nem considerei rendimento aqui. 1.666 reais. Pronto, então a gente sabe que para esse objetivo tem que guardar 1.666 reais. O que mais? Aposentadoria. Você pode colocar aqui a sua aposentadoria. Inclusive, te sugiro que você faça isso, tá? E aí, eu vou começar já a entrar no ponto 6, tá? Pra gente falar de aposentadoria. Porque aí, pessoal, a coisa começa a ficar mais embaixo, né? A parte de aposentadoria é algo que... Estão vendo aqui, né? Ó, minha colinha. O ponto 6, ele é um ponto essencial. Você não consegue chegar em lugar nenhum sem o ponto 6. Ele diz sobre consistência. Se você define, por exemplo, o que é uma casa no interior e você precisa investir R$ 1.660 durante 5 anos, você precisa investir durante 5 anos. Se você investir durante 3, R$ 1.600, você não tem a casa. Se você investir R$ 1.000 durante 5 anos, você não tem a casa, porque precisava dos R$ 1.666. Isso é para uma casa. Imagina o que acontece para um investimento de independência financeira, que é a aposentadoria. Eu vou simular para vocês. Olha só. Eu quero mostrar para vocês a importância de vocês investirem com consistência para o longo prazo. Quando eu falo aqui sobre a parte de aposentadoria, a coisa fica muito mais séria, tá? E eu vou concentrar nessa parte aqui, tá? É aqui que eu quero que vocês foquem a atenção de vocês. Olha só. Se eu tenho R$0 para começar, tá? 0. Eu vou fazer 12 mil reais de aportes anuais, ou seja, R$1.000 por mês, tá? De aportes. Eu vou considerar um rendimento aqui de 6% ao ano de rendimento, isso já acima da inflação, né? Então, já estou descontando aqui a inflação nessa conta. E um prazo de 30 anos. Então, prazo longo aí, né? Para aposentadoria. Então, imagina alguém que está começando com 30 anos e vai até os 60 anos aí fazendo esses investimentos. Essa pessoa consegue acumular em valores de hoje R$1 milhão. R$1.000 por mês, R$1 milhão. Só que isso tem que acontecer R$1.000 todos os meses. R$1.000 todos os meses. Imagina que essa pessoa, ela falha, né, em alguns momentos. E no final das contas, ela consegue investir na média R$500 por mês. Né? Ela, um mês ela investiu 1.000, no outro mês ela investiu 500, no outro mês ela investiu 700, enfim, e na média ficou em 500. Tá? O que vai acontecer, se eu alterar isso aqui para 6.000, obviamente, é um valor de
500 mil reais de acúmulo, tá? Então, o que precisa acontecer aqui é que esse investimento ele tem que ser consistente ao longo do tempo, tá? Eu posso fazer outro acúmulo ainda para vocês, tá? Outro exemplo para vocês. Imagina o seguinte: imagina que foi possível investir aqui R$ 1.000 por mês, só que esse investimento foi feito durante. Vou fazer diferente, na verdade. Vamos brincar o seguinte: imagina que essa pessoa investiu R$ 500 por mês, na média, durante 10 anos. Durante 10 anos. E aí depois, ela pensou assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu errei, né, nesse planejamento aqui durante 10 anos. Meu investimento foi todo instável. E agora eu preciso repor esse negócio, né? Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer então? Eu vou agora, nos próximos 20 anos que faltam aqui, né, para minha aposentadoria, eu vou aumentar bem aqui o meu aporte, né? Então, pelos próximos 20 anos, eu vou investir 1.500, porque aí vai ficar, né? Eu investi 500 numa parte, eu vou investir 1.500 na outra parte. Então, daqui 20 anos, eu devo conseguir chegar perto daquele 1 milhão que faltava. Eu vou chegar perto do 1 milhão que era o objetivo, né? Final lá. Então, a gente tem agora R$ 83.000, né? 83 mil, quase 84, 83.829. Deixa eu colocar aqui, ó. 83.829. Aqui, 18 mil. E agora eu tenho um prazo de 20 anos. O que vai acontecer é que essa pessoa ela vai chegar em 970 mil reais, né? Então ela ficou 30, mais ou menos, né? Mais ou menos 30 mil reais abaixo daquilo que ela planejou, né? Chegar ali no final, né? Não ficou tão abaixo assim, né? Do que era o ideal, né? Mas ainda assim ficou ali um pouquinho abaixo, tá? Se ela tivesse feito nesse período, se ela tivesse só voltado para os R$ 1.000, ela teria acumulado 736 mil reais. Ou seja, o mais importante, pessoal, é que vocês tenham consistência, tá? Façam as coisas, sigam nessa linha, porque senão a tendência é que a coisa vá pro buraco, né? Se vocês quiserem recuperar muito lá pra frente, vai ficar muito, muito, muito mais difícil, tá? Por último, eu quero falar para vocês o ponto 7 sobre patrimônio líquido, né? Índices financeiros. Como é que eu sei que eu estou conseguindo evoluir, né, na minha jornada financeira? Eu olho só para os bens que eu tenho, né? Eu posso olhar para o carro que eu tenho, eu posso olhar para a casa que eu tenho. Eu preciso ter uma maneira onde eu consigo mensurar o quanto que o meu patrimônio ele está crescendo ou não. Porque senão eu fico só no feeling, né? Só no sentimento. E ficar no sentimento é muito ruim. Porque hoje em dia, com essa coisa de rede social, principalmente, a gente tem sempre a sensação de que a gente está atrás, né, das outras pessoas, né? Sempre parece que a grama do vizinho é mais verde. E se eu tenho o meu próprio controle, onde eu sei que ano passado eu tinha um patrimônio X, agora, depois de um ano, eu tenho 2x. No outro ano eu tenho 3x. Opa, eu sei que eu estou evoluindo. Então, dependente de se o outro tem lá alguma coisa, se o outro... Enfim, não importa, né? Até porque ninguém tá nem... Esse é um ponto interessante, né? A gente dá muito... Às vezes a gente valoriza muito as conquistas do outro e valoriza pouco as nossas. E a verdade é que ninguém tá nem aí pra ninguém, né? Com relação ao que o outro tá fazendo e tal. Então, assim, a gente tem que estar, na verdade... A gente tem que dar menos valor para que o outro está fazendo e se preocupar muito mais para o que a gente está fazendo, né? E depois eu ainda quero fazer um vídeo sobre o porquê que é importante a gente acumular patrimônio sem
transparecer isso, né? Parecer pobre, né? Acumular patrimônio e parecer pobre. O quanto que isso é valioso na nossa construção de patrimônio, porque quanto mais você ostenta, né? Quanto mais o seu patrimônio ele vai crescendo, então imagina que está dando certo essa construção de patrimônio, você vai tendo 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, e aí você junta isso e de repente o seu carro já não parece um carro tão bom assim, né? Porque você começa talvez a sair com pessoas que têm já talvez um patrimônio ali um pouco melhor, talvez sua renda melhore também do trabalho. E aí talvez o carro que você tinha já não é um carro tão bom assim, né? Aí você vai e troca o carro. Aí o seu patrimônio até é o mesmo, né? O seu patrimônio não mudou muito. Mas o problema é que o patrimônio que você tinha, que estava acumulando, né, que estava gerando renda, ele passa a não gerar mais tanta renda, porque o carro já não gera renda. Pelo contrário, né? Ele deprecia. Então, quanto mais pobre você parecer, né, claro, num limite ali, né? Também vamos colocar um piso. Melhor para o seu acúmulo de patrimônio aqui, né? Melhor para o seu planejamento financeiro como um todo. Mas voltando para o patrimônio líquido. É importante que você faça uma mensuração como se fosse uma empresa, tá? Então, primeiro a gente tem de um lado os ativos que você tem. Então, eu tenho aqui uma reserva, eu tenho dinheiro meu investimento de aposentadoria, eu tenho meu investimento para comprar minha casa, eu tenho meu investimento para fazer minhas viagens, né? Então eu preciso ter de um lado os investimentos que eu tenho e também os bens. Então, se você tem aqui um imóvel, é importante que você, claro, coloque isso aqui, são bens. Um imóvel de 300 mil. Opa. Então, você pode colocar aqui também, e aí você tem os seus ativos totais. Do outro lado, é importante que você coloque os seus passivos, são as dívidas que você tem, né? Então, você pode somar aqui os seus passivos. A minha planilha, ela tá mais incrementada, óbvio, mas a sua planilha pode estar mais simples, tá? Não tem problema. Pode ser só um esboço do que você tem, tá? Então, eu tenho aqui esses investimentos, esses imóveis, automóveis, e aqui desse lado eu tenho essas dívidas. Quando você subtrai um do outro, o que você tem é o seu patrimônio líquido, que é o que está aqui do lado. Ó, patrimônio líquido de 322 mil reais. E ao longo do tempo, você vai mensurando isso. Então, hoje eu tenho isso, daqui 3 ou 6 meses, tá? Então, você vai definir uma periodicidade que faz sentido para você. Então, daqui 6 meses eu tenho isso, daqui 6 meses eu tenho isso, mais 6 meses isso. Então, a cada 6 meses você pode ir mensurando esse patrimônio e vendo aonde você está. E é isso que realmente importa para você. Aonde você está hoje e aonde você está daqui 6 meses. E não aonde que as outras pessoas estão. Se você fizer isso, tá? Se você fizer tudo isso que eu passei aqui nesse vídeo, eu tenho certeza, tá? Tenho certeza absoluta que você vai ter um planejamento financeiro melhor do que 99% das pessoas. E o mais importante, se você teve alguma dúvida aqui do que eu falei, se algum ponto não ficou claro, mais do que clicar em algum link, do que fazer a minha consultoria, eu quero que você deixe nos comentários aqui desse vídeo, para que a gente vá trocando, tá? Essas informações, essas conversas, tá? Eu quero conversar com você aqui nos comentários, tá? Vamos fazer isso? Vamos combinar assim? Então, eu espero você aqui nos comentários. Esse vídeo ficou bem longo, ficou bem extenso, tá? Eu fui muito transparente aqui contigo, fui realmente conversando. Eu não tenho roteiro, tá? Quando eu faço vídeo, o meu roteiro é esse aqui, ó. Então, se você chegou até aqui, escreve aí, ó. Escreve aí roteiro, tá? Ó, esse aqui é o meu roteiro com os pontos aqui dessa reunião, porque tudo sai realmente da minha cabeça e da minha experiência. Então, escreve aí e a gente vai conversando nos comentários, tá bom? Um abraço para você e até a próxima.